No mundo dos negócios, a presença de um assessor jurídico pode fazer a diferença entre o sucesso e os desafios legais. Esse é o tema do Giro Perfil de hoje. Vem comigo, o Giro Perfil começa agora. Bem-vindo ao Giro Perfil, Dr. Matheus Bate aí. Gente, que legal ter você comigo aqui hoje. Alessandra, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz, acompanho o Giro Perfil e é uma honra estar aqui hoje. Gente, Dr. Matheus, ele assessora já algumas pessoas, né, da W Espanha, a Sofia, inclusive, a minha filha, né? E assim, eu acho fantástico a desenvoltura que o Matheus tem com relação aos trabalhos que ele desempenha, mas o que mais me atrai em tudo isso é a agilidade. E eu fiz questão de te chamar nesse giro, Matheus, porque eu acho muito bacana esse diferencial que você tem de agilidade, competência e agilidade, né? Porque não adianta também ser ágil e não ter conhecimento, né, gente? E nessa situação toda, eu vou começar com você com relação à ausência de um contrato sólido entre sócios. Como que isso pode impactar negativamente uma empresa e como a assessoria jurídica pode ajudar a evitar esse tipo de problema? Uma relação entre sócios sempre começa bem, senão ela nunca teria começado, na verdade, né? Se você já tivesse logo no início uma desconfiança com relação àquela pessoa, algum receio, muito provavelmente essa parceria nem teria começado. Por conta disso, de tudo começar muito bem, as pessoas são levadas a fazer um contrato muito simples no início da parceria. Lá na frente, quando surge uma controvérsia entre os sócios, é que seria o momento que você realmente precisaria recorrer a esse contrato para relembrar o que foi combinado, né? Isso. O contrato basicamente te deixa na mão. Você não tem a solução jurídica para aquela controvérsia que surgiu ali. Se a gente pensa até em uma sociedade que é muito comum, né? Uma sociedade com dois sócios, ambos com 50% do capital social, havendo uma discordância entre eles, existe um impasse. Nenhum dos dois tem a posição majoritária. Qual é a solução nesse caso? O contrato precisaria resolver essa situação e um contrato padrão feito por quem não é um especialista não vai resolver essa situação. E vamos falar de registro de marca para as empresas? Então compartilha com a gente os exemplos práticos de situações em que a falta desse registro trouxe complicações legais para os negócios. Essa é uma situação com a qual a gente lida no dia a dia do escritório. Início da atividade empresarial, muitas vezes o empresário se esquece de buscar o registro da sua marca e, passado algum tempo, ele tem uma surpresa e começa a ter dores de cabeça, né? Ele recebe uma notificação extrajudicial da empresa que é titular daquela marca que ele está utilizando, né? Ou, em alguns outros casos, ele tenta fazer o registro daquela marca depois de alguns anos de utilização e recebe um indeferimento desse registro, e aí é necessário fazer todo um processo de rebranding daquela marca que gera um gasto grande, além de todo o investimento já perdido com relação àquela marca que vinha sendo utilizada anteriormente. Tem até um caso bastante famoso aí nesse meio, que é o caso daquela franquia de escolas de inglês, a WhatsApp. Quando a WhatsApp foi fundada, ela não utilizava essa marca. A marca era Winners. E eles fizeram todo um investimento. Depois de algum tempo aconteceu justamente isso. Receberam uma notificação extrajudicial, tiveram de mudar a marca, então tiveram de fazer um investimento 2 vezes aí. Então, um exemplo do que não se fazer, né? No momento de definir a sua marca, é sempre importante contar com assessoria jurídica para verificar se aquela marca está realmente disponível para utilização. Nós fazemos o acompanhamento dos processos de todos os nossos clientes, apresentando os recursos e todas as petições necessárias ali perante o INPI. Muitas vezes o pessoal é levado a pensar que é um procedimento muito simples, mas existe toda uma particularidade que nós temos uma grande parceria também com as agências de publicidade nesse tipo de trabalho, né? Eles fazem toda a parte de identidade visual. De criação, de nome e a parte de registro fica para o advogado. Isso. E nós fazemos também a consulta para verificar a disponibilidade daquela marca ou não. Então, o até nome, né? Isso. O pessoal costuma chamar isso de um processo de naming, né? Nós fazemos toda essa assessoria também lá no escritório.
Mas enfim, fica essa dica aí para você que nos acompanha. Vamos falar agora de planejamento tributário, que eu acho que é um outro tema importantíssimo também para a área empresarial, né? Como é que você pode abordar esse ponto que é relevante e explicar para a gente como que as estratégias tributárias bem elaboradas podem influenciar positivamente na economia de impostos e, obviamente, que na gestão financeira das empresas. A gente tem uma complexidade muito grande. Então, muitas vezes é editada uma lei tributária, a partir do momento da edição dela já começa a valer e surgem diversas discussões a respeito de qual interpretação deve ser dada àquela lei. Então, a Receita Federal, como regra geral, sempre busca um posicionamento que aumente cada vez mais a carga tributária e os contribuintes, por sua vez, defendem o contrário, né, que deve ser adotada uma posição conforme a legislação e conforme a Constituição. Então, nós temos uma carga tributária muito alta e uma complexidade muito grande nesse sistema. Então, diante desse cenário, uma assessoria jurídica especializada é indispensável para o empresário. É essencial. Sem isso, você não consegue fazer nada. Para que você não pague, né, mais do que é realmente devido. Sim. E possa recuperar também o que você pagou indevidamente. Né? Então, eu acho isso assim... Primeiro que eu acho complexo demais, acho muito difícil, acho que não podia ser desse jeito, acho que o negócio tinha que ser muito preto no branco, certo, errado, mas cria-se uma situação tão complicada para o empresário, que o empresário no Brasil, sinceramente, acaba tendo que aprender várias funções para não ser passado para trás pelo próprio governo. Não, com certeza. Quais outros aspectos da assessoria jurídica que você considera essenciais para o sucesso e segurança jurídica das empresas, especialmente em um cenário empresarial em constante evolução ou então modificação? A gente poderia falar de muita coisa aqui, Alessandra. No escritório, nós temos uma assessoria jurídica completa para as empresas, abrangendo todas as áreas, né? Mas a gente vive hoje em um mundo extremamente digitalizado, em que você está frequentemente colhendo dados das pessoas, seja para prestar um serviço, seja para realizar ações de marketing. Então, uma atenção especial deve ser conferida à Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei que já está em vigor há algum tempo, mas muitas empresas ainda não estão adequadas. Essa lei trata aí sobre como as empresas devem colher e conservar os dados das pessoas em geral, justamente evitando que sejam praticados abusos, como a venda de dados de uma empresa para outra, sem justificativa jurídica para aquilo, né? Essa lei está em vigor já. A ANPD, que é a agência governamental que regulamenta essa lei e aplica as sanções pelo seu descumprimento, já está em atuação, já vem autuando, inclusive, órgãos públicos pelo descumprimento dessa norma e, em breve, as empresas devem receber uma fiscalização mais ampla também. Então, fica o recado para os empresários que ainda não fizeram o processo de adequação para já tomar essa iniciativa e buscar assessoria especializada quanto a esse ponto também. Essa informação é importantíssima, porque numa dessa pode gerar uma multa para uma empresa e acaba a empresa. Sim. Matheus, para você, em uma palavra, o que é advocacia para você? Dedicação ou trabalho também. Bacana. Você lembra do seu primeiro cliente? Lembro. Para você, o seu primeiro cliente no seu coração é? Palavra? Que represente o seu primeiro cliente? O que você sentiu quando você fechou o seu primeiro trabalho? Senti uma felicidade muito grande. Na advocacia era algo que um caminho que eu pretendia seguir há bastante tempo. Então, o primeiro contrato de honorários ali representava o início desse caminho, né? As portas se abrindo para todo o trabalho que vem sendo feito até hoje. Que bacana. Matheus, para quem quiser conhecer mais sobre você, qual telefone, qual rede social? Conta aí pra gente. Então, o pessoal pode me acompanhar lá pelo mateuspaiva.o, Mateus com TH, então mateuspaiva.o, em todas as redes sociais, e lá o pessoal consegue contato comigo e consegue acompanhar as postagens jurídicas que eu faço vez ou outra lá também. Bacana demais. Matheus, como forma de agradecimento, a Todeskine, a Paneteria Especial e o GPF, a gente quer te mimar. Podemos te mimar? Opa, com certeza. Você cuida tanto da gente lá, podemos mimar você? Claro. Vanusa, minha amiga, vem cá, vamos mimar o Dr. Matheus. Mimar o Dr. Matheus, levar um pedacinho da Todeskine, Varginha. Muito obrigado. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, sensacional.
Nós precisamos de ajuda. Ai, o tempo todo, né, amiga? Sempre. Isso é muito bom. Obrigada. Obrigado, Vanusa. Obrigado sempre. E agradeço por me receber aqui na Tudeskine. Foi um grande prazer participar do Giro Perfil, ainda mais nesse espaço tão legal, né? Maravilha, baixa aí todo mundo. Isso aí, Super! pessoal. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandroespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo!